praças emblemáticas guardam a história da Lagoinha. O Complexo da Lagoinha torna-se um ícone das manifestações em Belo Horizonte. Jovem cineasta moradora da região, tem curta-metragem exibido em Cannes. E você conhece a lenda da Loira do Bonfim? Vamos conferir essa história que até hoje assombra os moradores. No segundo bloco, você revê a entrevista de Dayara Oliveira com o secretário da Regional Noroeste, Cristiano Lamas. Esses são os destaques do Jornal daqui que começa agora. Olá! O Jornal daqui é um projeto do Laboratório de Convergência de Mídias do curso de jornalismo do UniBH, em parceria com as comunidades que fazem parte do Complexo da Lagoinha. Nossa proposta é cobrir as notícias da região de forma participativa e convergente. Você pode acompanhar outras notícias pela nossa web rádio, pelo Jornal Impressão e pela internet. Acesse o site www.jornaldaqui.org e participe. A lenda da Loira do Bonfim é passada de geração em geração e contada de diversas formas. Mas qual a relação dela com o bairro do mesmo nome? O Jornal daqui foi conhecer um pouco dessa história. Do centenário cemitério que originou o bairro, também surgiu a lenda da Loira do Bonfim, que participou da construção identitária da comunidade. As pessoas da Lagoinha se reconhecem pela lenda da Loira do Bonfim. Então, tudo que é lembrado sobre a cidade é remarcado pelo cemitério, que deu origem inicialmente à Lagoinha e ao Bonfim, e, portanto, as pessoas lembram sempre essa região a partir dessa lenda em especial. O historiador Hilton César de Oliveira explica que o contexto social da época também contribuiu para a propagação da lenda. Ela trata de um ocorrido no cemitério do Bonfim, uma loira que era avistada sempre, a altas horas da madrugada, passeando pela Rua Mariana, ali à margem do cemitério, que era avistada por muitas pessoas. E nos anos 80, a ocorrência do avistamento da loira foi muito acentuada. E por que especialmente nos anos 80? Os anos 80 é uma área de incerteza, de crise econômica. Então, coincidência ou não, no momento que essa inconstância, essa falta de expectativas sociais, fenômenos como esse aparecem. Mas será que foi só isso? O cinegrafista Sérgio Gonçalves tem um manequim da loira datado da década de 50 e afirma que a boneca é responsável por assombrar muitos moradores do bairro na época. O manequim ele é de 1955, veio dos Estados Unidos, por José Maria Matos, que é um mecânico profissional que mexia com carros antigos, na Rua Mariana, no bairro Bonfim. E ele, com esse manequim, ele conseguiu, em 1955, 56, até da década de 60, ele já assustava as pessoas ali na praça do cemitério do Bonfim, porque o pessoal às vezes fazia muita bagunça, bebia muito, e as luzes eram meio ofuscantes, e acontecia que as pessoas ali embriagavam e faziam muita bagunça, e eu tinha que levantar cedo para trabalhar. Aí ele criou essa ideia de pegar aquele manequim que entrou dos Estados Unidos, que é esse manequim que vocês estão vendo, e resolveu pôr em cima de um fliperama, de um carrinho, e ele começou a andar automaticamente, porque ele já tinha inventado o controle remoto na época, e ele fez com que esse manequim assustasse aqueles rapazes que estavam ali na praça do bairro Bonfim. Sérgio, que está com a boneca há 7 anos, também alerta sobre a importância de tentar recuperar o manequim, que foi se deteriorando ao longo do tempo e precisa de doações. Precisa de uma recuperação automaticamente para respirar, abrir os olhos, melhorar um pouco a fase do nariz, o rosto, a plástica no rosto dela, precisa de lavar ela. Eu ganhei várias doações de alunos até da UniBH mesmo, que doaram roupas na época, há 2 anos atrás, e hoje ela precisa mais de doação de roupas, perucas. Eu ganhei de uma empresa no Barro Preto, me doaram uma peruca loura para pôr nela, mas ela já acabou a peruca. A gente precisa recuperar esse manequim, porque é uma coisa bem antiga e cultural em Belo Horizonte. Mas será que a loira foi só uma boneca? Seu Otacílio trabalha há mais de 40 anos no cemitério do Bonfim e afirma que ela já passou por lá. O senhor já viu a loira do Bonfim aqui? Não, nunca vi. Mas o senhor acredita que ela existe? Eu acredito. Eu acredito que ia ver o dia que eles falavam aí, que era por ser meia-noite no portão. Aí passou uns olhos de idade lá e eles canhou todinho. A lenda da Loira do Bonfim se origina deste emblemático cemitério, mas, mais do que uma história fictícia que é passada de geração para geração, ela também faz parte da cultura do bairro.
Saber, conhecer e interpretar essas lendas é sempre um dado importante para a gente entender a sociedade a que elas pertencem, né? Quando se usa uma referência de lenda, na verdade, está falando de pessoas que acreditam nessas lendas e, portanto, produzem identidade entre elas. É verdade, cada um tem seu jeito de contar a história, mas de qualquer forma, uma coisa é certa. Viva ou morta, a loira faz parte do bairro Bonfim. A lenda da Loira do Bonfim é de um livro, se não me lembro a memória, é Canteiros da Saudade, contando a história da loira. Mas já existia essa lenda antes de Belo Horizonte surgir a capital. É o que eu tenho essas informações. Que morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Não levanta mais. Né?